Daremos, a partir de agora, continuidade ao painel Tendências e Sustentabilidade no Ironmaking. O painel é uma iniciativa das comissões técnicas de redução, aglomeração e mineração e faz parte da programação da 4ª EMCR. O objetivo aqui é discutir a situação atual e as perspectivas futuras do Ironmaking, destacando aspectos relativos às matérias-primas, combustíveis fósseis, processos e sustentabilidade. Os coordenadores do painel são José Murilo Mourão, consultor, Vânia Lúcia Lima de Andrade, conselheira da ABM Consultora, Helênio Rezende, gerenciamento de processos, marketing e vendas da Polvort. Na primeira parte do painel, foram feitas 2 apresentações. A primeira, por Paulo de Freitas Nogueira, diretor de vendas de minério de ferro da Vale, com o tema Tendências na mineração e aglomeração de minério de ferro. A segunda apresentação foi feita por Klaus Peter Kinzel, vice-presidente adjunto da Polvort em Luxemburgo, e abordou o tema Abordagem de mitigação de emissões de CO2 para altos fornos. A partir de agora, nesta segunda etapa, traremos as seguintes apresentações: Tendências de carga metálica e redutores para altos fornos, com José Noldin, Head de Tecnologia e Descarbonização da CSN, e ainda Brasil, o potencial líder da descarbonização da cadeia siderúrgica mundial, com Iland Gullert, sócio sênior da Mackenzie. Chamo ao palco um dos coordenadores do painel, José Murilo Mourão, para dar continuidade às apresentações. Bom, obrigado pela presença aí novamente do pessoal, né? Então nós vamos, como foi anunciado, dar continuidade a esse painel, fazendo as 2 apresentações, para que depois tenhamos novamente um período aí de debates. Eu queria dizer que nós teremos o Zé Noldin, né? Bastante conhecido aqui da ABM, nosso colaborador aí de anos, e ele vai falar bastante sobre assuntos muito importantes do Ironmaking. E também estamos recebendo aqui o Wieland, né, da McKinsey, já um nosso parceiro de outros eventos, e vai falar. Wieland, se me permite, mas eu queria repetir aqui que hoje você não vai fazer uma apresentação, você vai fazer uma provocação, né? Que o seu tema é muito importante e você coloca o Brasil como um potencial produtor ou colaborador da descarbonização da cadeia do Brasil. Então, eu gostaria de convidar, primeiramente, eu queria convidar o Paulo e o Peter, né, para se sentarem aqui com a gente. Foram os 2 primeiros apresentadores, e gostaria de chamar aqui também, então, para compor a mesa aqui com a gente, o José Noldin, por favor, que será o primeiro apresentador, e o Wieland, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer aí aos coordenadores, aqui representado pelo Zé Murilo, pelo convite. Achei que a composição ficou muito interessante, né? Porque a gente tem a mineração, um OEM, nós como produtores de aço, e aqui é uma consultoria de estratégia. Acho que está casando bem. E, obviamente, quando você tem essas perspectivas, esses lados diferentes, algumas das mensagens vão coincidir, de fato, né? O que eu acho também interessante, eu, por exemplo, acho que eu vou confirmar alguma das coisas que o Peter apresentou e que nós, da CSN, estamos vendo também. Então, mais uma vez, eu sou o José Noldin, eu sou o head da CSN Nova Tech, que é um dos nossos braços de inovação, e eu cuido da estratégia tecnológica e descarbonização do grupo, né, nos nossos 5 segmentos de negócio: siderurgia, mineração, cimentos, energia e logística.
Eu mudei a apresentação, porque eu sou o título, porque eu sou um rebelde, mas acho que está dentro. Foi na hora da tradução. Eu estou chamando Iron Making Towards 2050, né? Eu acho que é a data que está aparecendo aí nos estudos, nos compromissos aí de países, de empresas. E não que eu acho que seja uma data... Esse dia eu vi uma entrevista do Elon Musk falando isso, não é? Que dia 31 de dezembro de 2049 vai acontecer um cataclisma e o mundo acaba, né? Mas realmente é uma data que a gente, né, como sociedade, como indústria, como país, estamos colocando como um alvo preciso aí para a gente garantir que a gente consiga, né, um futuro aí do planeta e das futuras gerações. Então, de novo, né, algumas mensagens aqui certamente vão se confundir com o que vocês já escutaram dos outros colegas. Mas eu tenho particularmente uma mensagem para a garotada mais nova que eventualmente esteja aqui na sala. Porque, como head de descarbonização, dentro do grupo, volta e meia alguém pergunta, pô, Nodinha, pessoal falando de siderurgia, que tem que descarbonizar, mas não é possível, vai custar 1 trilhão, então quer dizer que o aço vai acabar, né? Nesse meio tempo, a solução é encontrar um material alternativo. E eu particularmente defendo sempre, com unhas e dentes, que isso não é verdade. Se tem um material que tem posição confortável e garantia no futuro, particularmente é o aço, né? É um material com propriedades aí únicas, barato se a gente comparar com as outras alternativas, reciclável eternamente, mantendo propriedades, enfim. E mais do que isso, né? Se a gente olhar a descarbonização dos setores, o aço em si é um grande enabler, né? Se você olhar o que está acontecendo em mobilidade, com eletrificação de frota ou produção de energia renovável, na verdade a gente precisa cada vez mais de aço. Então, eu particularmente, que na CSN cuidava de desenvolvimento de produto até pouco tempo atrás, posso falar que o nosso portfólio de desenvolvimento aí de soluções em aço está muito nisso, né? Quais são as aplicações de aço? Não é só descarbonizar o que a gente faz hoje, é pensar também que no futuro a gente vai precisar de aços ainda mais resistentes, com propriedades ainda mais exigentes para as diferentes aplicações. Mas, vamos lá, a gente tem que reconhecer, esse número já apareceu hoje, que a siderurgia, até por conta da relevância do aço como material de escolha aí nas aplicações, é 7% das emissões. Especificamente, a siderurgia é tão menor do que outros, né, se a gente comparar com fibra de vidro, com alumínio, enfim. Mas, realmente, como o aço tem tantas aplicações, o multiplicador ele acaba nos condenando. Então, a siderurgia é responsável por 7% das emissões. Outra grande verdade, carbono é super eficiente, né? Relativamente barato, fácil de explorar, fácil de transportar, fácil de estocar, mas emite CO2. A equação é simples, né? Mas a boa notícia é que é um problema meio que focal, né? Se a gente olhar a produção siderúrgica do minério até produto expedido, 70%, 80% das emissões estão no alto forno, então é ali que tem que focar a maioria dos esforços. E a alternativa, né, que seria partir para um mundo de reciclagem, a gente já que o aço é infinitamente reciclável, aquela coisa, mas não tem sucata suficiente, nem em quantidade, nem em qualidade. Tá? E aqui, então, até trago... Vocês têm um pointer aqui? Tem, Paulo? Eu gosto sempre desse gráfico aqui, realmente, né? Se a gente olhar low hanging fruit, bota, né, se a gente partir realmente com uma utilização de sucata, quanto mais a redução, obviamente, é extensa, mas não é uma solução. Até porque a quantidade otimista de geração de sucata que esteja disponível aí, se a gente olhar no horizonte 2050, de acordo com a World Steel Association, vamos lá, no máximo 1.300.000 toneladas, a produção estimada de aço é da ordem de 2,5 milhões. Então a gente não escapa daí de uma indústria de 1 bilhão de toneladas a partir de ferro primário, né? Sem contar o problema da sucata, que a grande aposta aí seria na China, então você tem um problema que também a sucata não estaria disponível em todos os cantos. E, de novo, também não em qualidade para o tipo de aço que a gente produz hoje, né?
Então, primeiro prognóstico é Iron Making, assim como a siderurgia, fica relevante até 2050 e não se preocupem depois. Eu tenho 3 filhas, não consegui fazer nenhuma delas estudar engenharia por enquanto, mas eu sempre tento, porque eu acredito bastante na pujança da nossa indústria, né? Alguns desafios grandes aí nessa transformação, né? Os enormes investimentos que vão desde infraestrutura, né, para transformar, se a gente partir para hidrogênio, para DRI, para biomassa, seja lá o que for, os investimentos em infraestrutura, em CAPEX, em pesquisa e desenvolvimento são enormes. Aqui no painel de ontem, a gente até bateu um papo, né, com o Rodrigo, diretor da Graphtec. Por exemplo, a gente está falando de usar DRI com 100% de hidrogênio como agente redutor. Ninguém sabe exatamente como é que esse produto vai se comportar no estoque, no trânsito, na utilização. A gente precisa de carbono para borbulhar o banho, caso contrário, não remove o nitrogênio que precisa, enfim, não espuma a escória. Então, tem muito desafio que vai demandar bastante esforço aí em pesquisa e desenvolvimento. Paulão mostrou hoje de manhã, tem problema de restrição de matéria-prima, hidrogênio, minério de ferro, enfim. Regulação, legislação, a demanda agregada por produtos verdes que estejam dispostos a pagar um preço maior, né? Mas, de novo, pessoal, até por conta disso, alto forno está ali virando o vilão da história, que nem o professor Contrucci falou aqui na abertura do MCR. Agora, eu, que já fui um grande defensor de tecnologias alternativas e tinha um slide famoso que eu mostrava alto forno caindo, estou convencido que isso não acontece. O alto forno vai ficar muito tempo aí antes dele, eu gosto dessa palavra, né, de flatline, ou seja, dele ser substituído totalmente. Mas, ao mesmo tempo, é um momento onde novas tecnologias aí, e seja no alto forno ou até tecnologias alternativas, pode finalmente ver aí o seu amanhecer, né, finalmente acontecer. Então, aqui hoje, vou compartilhar com vocês uma visão nossa da CSN, na nossa jornada de carbonização, onde a gente está enxergando aí as principais tendências. Não são projetos que a gente tenha necessariamente no nosso roadmap já, mas são tendências que a gente enxerga no setor mundial, algumas coisas sim acontecendo e que a gente precisa fazer para o que eu estou chamando aqui, para a gente evitar uma anemia verde no futuro, né? Ou seja, falta de aço, falta de ferro verde para alimentar a nossa indústria siderúrgica. Uma primeira, começando com acho que a mais simples, né? Realmente a gente aumentar o teor de ferro da carga, diminuir o slag rate. Isso hoje está passando basicamente por aumento de pelota, né? Então, a gente tem conversado aí, inclusive, com outros participantes da indústria. Aliás, essa é uma agenda que é sensacional, porque a gente colabora bastante, né, como indústria. Então, é uma agenda que eu converso regularmente, dependendo dos fóruns, aí, com a ArcelorMittal, com a Gerdau, com a Nucor, enfim, vale aquela máxima de que essa é uma agenda que a gente colabora no desenvolvimento e compete na aplicação. E a gente vê que isso realmente é uma tendência. E, nesse caso, posicionando super bem o Brasil, que quando a gente olha a disponibilidade, né, oferta de minério de alto teor, realmente o Brasil se destaca. Uma outra tendência que a gente tem observado forte, inclusive está aparecendo bastante em alguns planos de descarbonização, seria o que a gente chama de metalização da carga, né? Então, isso é algo que não é novo. A K-Steel, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que agora Cleveland, que é Cliffs, a Cliffs comprou a empresa, eles fazem isso há muito tempo por conta de um desbalanço entre o iron making e o steel making deles, né? Então eles tinham uma das matrizes aí de produção de ferro primário mais caras dos Estados Unidos, mas conseguiam ter um nível de produtividade que era disparado o maior nos Estados Unidos. Então fazem isso há décadas, né? A Voestalpine fez isso na Áustria, quando construiu a planta deles de DRI nos Estados Unidos, e agora a Kobe Steel também vem defendendo bastante. Obviamente tem suas implicações, por isso que eu gosto desses dois gráficos. O primeiro efeito é bem claro, né? Redução de coke rate, a partir do momento que você metaliza mais a carga do alto forno, mas você tem um impacto aí de estreitar um pouco a janela operacional,
né? Então, você reduz o coque rate, você tem uma mudança aí no balanço térmico, então, realmente, precisa ser pensado, não basta simplesmente colocar. Isso a gente particularmente viu, inclusive, nesse slide que vocês estão vendo agora, do lado direito, um pouco da experiência da Vestalpine, por exemplo, que tiveram dores de cabeça diversas, mas problema que tecnicamente dá para atacar, resolver. E aí do lado esquerdo, por exemplo, uma outra siderúrgica japonesa, a Kobe, está defendendo, que são números ainda mais agressivos. No caso deles aqui, com uma adição de cerca de 300 quilos de HBI na carga do alto-forno, conseguiram chegar a um coque rate da ordem de 239 quilos por tonelada, o que, nas minhas investigações, isso é praticamente abaixo do que eu considerava como sendo o limite teórico possível. Então, realmente, algo bem relevante. Tá? Outra tendência que a gente tem enxergado, escutado cada vez mais, e talvez seja até uma nova oportunidade para o Brasil, seria essa coisa do decoupling ironmaking do steelmaking. Ou seja, hoje a gente tem a rota normal, fornecedores de minério e carvão fornecendo para a rota integrada, e o que a gente está vendo é que, eventualmente, um novo desenho seja possível, né, onde a siderurgia foque realmente da aciaria para frente e você acaba gerando novas oportunidades aí de negócios. Eu estou chamando o Iron Making as a Business, onde você tem produtores de hidrogênio e, eventualmente, de ferro primário, modelo, vamos lá, de certa maneira, parecido com o dos guzeiros, mas a proposta aqui, eventualmente, é você aproximar o Iron Making da sua fonte energética e do minério de ferro e deixar a siderúrgica focada a aciaria para frente. Algumas siderúrgicas estão abertamente falando isso. Então, a gente acredita também pode ser uma tendência, né? E um dos meus assuntos preferidos, aí, quem me conhece, que são realmente as novas tecnologias. Eu apresentei esse gráfico aqui, pessoal, acho que todo mundo já conhece, mas eu trouxe a versão original. Esse aqui eu apresentei, eu acredito, em 2010, a primeira vez, e mostrava realmente uma corrida dessas tecnologias e o seu estágio de maturação, né? Desde conceitos até desenvolvimento em planta piloto e tal. E o que eu queria mostrar é que toda essa demanda, essa dinâmica de descarbonização está gerando novos players, né? Hoje você tem a Boston Metals aí ganhando um monte de relevância e até ressuscitando alguns esforços. Então, por exemplo, a gente olha, né, o MOI, ou seja, a eletrólise, ela era um conceito, hoje já está em fase piloto, escalando. A Vale, por exemplo, investiu na tecnologia. Né, o Circored, que a gente já considerava descontinuado, está aí de volta. O pessoal está fazendo roupagens diferentes, mudando um pouco de nome e tal, mas melhorando alguma coisa, mas vamos lá, né? E o hidrogênio nem aparecia como uma opção quando a gente fazia isso, porque hidrogênio, todo mundo sabe que é um bom agente redutor, mas ninguém encarava como se fosse uma solução realmente viável, né? Então, aqui ficam alguns exemplos, né, de novos processos, por exemplo, o Hybrid, né, da SSAB, e aqui o Finex, que virou o Hyrex, que, na verdade, muda a matriz energética de carbono para hidrogênio. A Vale anunciando o projeto do Tecnored em Marabá, o projeto de eletrólise, e aí o Circored, né, que está sendo relaunched. Isso não é um assunto novo para a BM, né? Então, acho que aqui fica até o registro de que isso aqui a gente fez, acho que foi em 2009, tá? Eu, o Paulão e o professor da Abreu falando sobre novas tecnologias de ferro primário para reduzir CO2, para melhorar flexibilidade de matéria-prima, enfim, isso foi em Ouro Preto, 2009. Você vê como esse assunto está aí, o que está ganhando realmente é tração. Tá? Outra coisa aí, o hidrogênio, quem acompanhou minimamente a conferência sai daqui falando CO2, hidrogênio, descarbonização, né? Porque tudo acaba se encontrando. E hidrogênio é um negócio, né, como nós, por exemplo, CSN, estamos enxergando o hidrogênio. Na Europa se fala basicamente de eletrólise de água, aqui a gente encara como tem tantas outras opções, né, gás natural, biomassas, plásticos, biogás, até outras fontes aí de hidrogênio que possam passar
eletrolisador, fazer produzir hidrogênio verde a partir de energia verde, que é um outro grande gargalo, e tendo uma demanda enorme aí de pelotas de redução direta, que provavelmente não vai ser atendida se 1/3 dos projetos se materializarem, talvez menos. Então, nitidamente, tendo que partir para pelotas de alto forno, por exemplo, se for o caso aqui, ou o briquete da Vale, enfim, mas demandando aí impactos downstream, né? Tá? E aí, só para a gente compartilhar alguns números aí, realmente, ó, se a gente olhar o que o pessoal está acreditando, se a gente chegar em 2050 com 411 milhões de toneladas de DRI, sendo que desses mais da metade, né, vindo com 100% de hidrogênio, então a quantidade de pelota que vai ser necessária, a quantidade de hidrogênio que vai ser necessária realmente é enorme, mas a gente reconhece que é uma tendência e estamos convictos que vai acontecer de uma maneira ou outra em alguns países inicialmente. Acho que não vai ser todos ao mesmo tempo, obviamente, né? E aí eu volto o meu ponto de insistência, é que a gente ainda tem que aprender bastante sobre utilização, né, de DRI, eventualmente com zero carbono. A primeira reflexão é se realmente é necessário, mas para quem está insistindo nessa decisão, eu gosto de lembrar, né, um carbono, o carbono ele tem várias funções, né, na cearia, né? Se você olhar, então, hoje é responsável por 35% a 50% da energia química que a gente usa, então isso teria que ser, de certa maneira, compensado. Você não tem suficiente agitação de banho, né? Hoje em dia os aços estão cada vez mais exigentes na quantidade de nitrogênio, por exemplo, então são preocupações, né? Você não tem escória, espumação suficiente para proteger os eletrodos e garantir maior eficiência energética. Você tem problema de oxidação de FO, que hoje, com a injeção de carbono, você, de certa maneira, reverte, né? E perda de produtividade, você vai estar adicionando material que hoje, com carbono alto, já tem, se não souber o momento de colocar no banho, o local de colocar exatamente no forno, você já tem aí o que a gente chama dos iron bags, né? E isso aí a tendência até aumentar no material cujo ponto de fusão é ainda maior, né? O carbono é excelente para deixar as fontes metálicas mais fáceis de fundir. Então, eu tenho insistido, vejo vários outros desafios também. Nada disso para desacreditar a rota de hidrogênio, muito pelo contrário, mas porque eu respeito muito essa rota, que a gente não esqueça do trabalho fundamental que ainda é necessário, né? Uso de hidrogênio em altos fornos. Então, aí essa figurinha da SMS mesmo, então fazendo um pouco de coro aí com o que o Peter falou, né? Nós também enxergamos aí o uso de hidrogênio ou syngas, por exemplo, pelas ventaneiras ou na cuba. Então, com seus desafios, mas realmente a gente acredita que é algo que está acontecendo aí com uma tendência, é fato, e com um apelo bem interessante, dependendo das condições de contorno aí que precisam ser respeitadas, particularmente a janela de operação, né? A gente que gosta de operar em fornos de iron making, você tem uma relação grande entre as variáveis, né? Então, hidrogênio, por exemplo, você tem uma certa limitação, você chega até uns 30 quilos por tonelada de guzo injetado, você começa a entrar numa zona de inviabilidade térmica, seja por temperatura adiabática de chama muito baixa ou por uma temperatura de topo, né, que também é muito baixa e, consequentemente, não aceitável, né? Ou você quer injetar mais, mas daí, invariavelmente, tem que mexer no coque rate. Então, vamos lá, aumenta um pouco o coque rate e aí a gente, né, se permite a injetar um pouco mais. Então, sempre mostrando assim, a gente reconhece as tendências, a gente está investigando, estudando, mas que não seja uma análise simplista, né? Tem toda demanda de CAPEX, toda demanda de OPEX, todo eventual perturbação do nosso fluxo produtivo e uma nova maneira de operar os reatores, tá?
Os aglomerados a frio, a gente bate palmas aí ao trabalho da Vale, mas acho que é muito como o Zé Murilo falou, esse é um assunto que a gente acompanha há bastante tempo. Eu, particularmente, na minha vida profissional, e a CSN também, encontrei várias evidências e pessoas que já estudam esse assunto há um certo tempo, porque sempre tem o sonho, né, Zé? Vamos lá, evita a demanda térmica, podendo fazer aglomeração é uma maravilha. Algumas referências interessantes que a gente tem visto aí de utilização até percentuais menores, acho que já é uma prática razoavelmente comum, né? Na Europa, por exemplo, os fornos lá na Escandinávia que substituíram foram para 100% de pelotas. Não é verdade 100%, os caras acabam sempre botando 10%, 15% de material, né? Porque não tem mais a sintetização, que é o grande lixeiro da siderurgia, é o grande reciclador. Então, uma solução tem que ser encontrada. Na verdade, o que o pessoal, por exemplo, na Europa faz é briquete de cura frio, só que com ligante não muito sexy, normalmente é cimento. Na Rússia tem feito a mesma coisa, na Índia a mesma coisa, enfim. Então, mas que a gente realmente acha que isso é uma técnica bem promissora e particularmente aí com os resultados que a Vale vem apresentando. Ontem a gente teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais, super relevante, né? Menor CAPEX, menor OPEX, e realmente o nível de emissões geral é bem menor, sendo que o pó de pirim-pirim realmente que é o grande pulo do gato, e inclusive a gente acredita no potencial de eventualmente você usar como autorredutor, né? Ou seja, você ter alguma fonte carbonosa para misturar aí nesse briquete e, de certa maneira, descarbonizar ainda mais o reator, né? O alto forno. Projeto que a gente gosta também seria muito, né, ligado aí com esse do Singás, aí, que o Peter apresentou anteriormente, mas o projeto aí de reciclagem de gás de topo do alto forno, que é algo que o UCOS, e aí de novo eu trago aqui uma evidência. Isso aqui foi apresentado na ABM, por exemplo, em São Luís, em 2008, no seminário de redução pelo Culmeia, da Daniele Cores, que era um dos líderes do projeto, né? E que eles tiveram resultados sensacionais, né? Eu visitei lá o alto forno experimental em Memphis, tive a oportunidade de conversar com a turma há alguns anos atrás, e realmente, né, tiveram resultados bem interessantes. A ideia aqui, então, é remover, né, o CO2 do gás e recircular um gás com poder calorífico bem bacana, usando oxigênio puro. E, na época, já se falava que uma parte dos gases estão sequestrados para fazer captura e estocagem, né, para daí realmente ter um nível de CO2 bem baixo. Tá? E aí, isso aqui vai ficar disponível depois, mas comparando, por exemplo, né, como que seria uma operação na época, um dos altos fornos mais eficientes na Europa era o da ArcelorMittal em Ghent, e fazendo um comparativo, como é que esse forno operaria, né, no caso, uma conversão para fazer a reciclagem de gás de topo, realmente atingindo a níveis aí de redução bastante. Acho que é o menos 28%, por exemplo, que o Peter falou hoje, talvez tenha alguma coincidência aí com esse número, que é realmente o que o UCOS já divulgava na ocasião. Uso de biomassa, a gente chama de fontes biogênicas, na verdade, porque talvez permita um pouco mais de flexibilidade, mas realmente o CSN está investigando isso, né? Como que a gente pode usar carvão vegetal, por exemplo, na sintetização, como PCI, e particularmente a gente acredita que existe um potencial aí para combustíveis sintéticos feitos à base de biomassa, ou seja, briquetes de carvão. Para quem não sabe, as primeiras briquetagens do mundo, em 1800 e tantos, elas foram feitas e operavam para fazer briquete de carvão para aquecimento doméstico. Então, foi a primeira aplicação de briquetagem. Então, o que precisa agora é um ligante, talvez o ligante da Vale, se aplique para essa aplicação, enfim. Né? Aqui no Brasil, pessoal, então falar um pouco do que nós estamos fazendo, como é que a gente está traduzindo essas tendências
em plano de ação, né? Esse aqui é o nosso roadmap de descarbonização, que foi construído ao longo aí do ano passado. Felipe, grande soldado, participou desse negócio, encabeçou várias das atividades aqui. Felipe hoje foi para concorrente, mas continua com a mesma missão de descarbonização. Então, é isso aí. O Felipe ajudou bastante nesse projeto aqui. E repassando, pessoal, a CSN, ela foi a primeira siderúrgica, né, nacional a estabelecer uma meta voluntária de redução, que foi a meta de menos 10% em 2030, comparado a 2018. Essa meta, então, depois que a gente construiu o roadmap, na verdade, a gente dobrou. Não na mesma data, a gente dobrou com uma data posterior, né, ou seja, menos 20% até 2035, justamente para passar a mensagem de que para a CSN a descarbonização não é um destino, né? Ela, na verdade, é uma jornada que a gente tem que ir passo a passo. Então, o primeiro desses grandes marcos é a nossa primeira parada, que nem quando a gente faz viagem longa de ônibus, tem as paradas, né? A nossa primeira parada para o lanche realmente é de menos 10% em 2030, que a gente espera alcançar basicamente com projetos de melhoria operacional e atualização tecnológica. Então, a gente tem um programa de CAPEX grande. Tenho certeza que todos os fornecedores de equipamento aqui conhecem bem. A gente está trabalhando bastante nas coquerias, na sinterização, reforma do alto-forno, aumento da taxa de injeção, enfim. E com isso, em relação ao nosso ano base, a gente chega em 10%. Aí, isso a gente chama da fase azul, fazendo até um paralelo aí, você tem o Blue Blast Furnace, essa é a nossa Blue Phase, né? E aí a gente muda para a segunda fase, que é para alcançar o menos 20, onde daí a gente já começa a avaliar coisas que hoje a gente encara que não estão 100% resolvidas em algum aspecto da cadeia, seja a maturidade da tecnologia, seja a cadeia de valor. Então, por exemplo, biomassa, a gente acredita, claro que se vier antes, vai ser implantado, vai ser bem-vindo, se a gente conseguir antecipar o cumprimento da meta, vai ser muito bom, mas a gente enxerga mais na janela após 2030, porque biomassa, por exemplo, você tem um problema aí da cadeia de valor, né? A quantidade de biomassa que a gente precisa usar, então ela exige aí uma logística, estocagem que realmente hoje a usina não está preparada e a gente acredita que nem a cadeia de fornecimento, né? E aí, após 2035, que a gente entra na fase verde, né? A fase anterior que a gente chama de oliva, quando a gente está começando a esverdear, saindo do azul para o verde, você passa pela fase oliva até chegar na fase verde. A fase verde ainda não temos uma meta oficial, né? Porque basicamente a gente está agnóstico. Então, se tiver que ser hidrogênio, vai ser. Se tiver que ser captura de carbono, vai ser. Ontem o pessoal da Lanzatec apresentou aqui, por exemplo, a tecnologia de etanol. Talvez seja algo interessante. Se for químicos, também a gente vai olhar, enfim, e novos compromissos de redução serão colocados, né? Ou seja, por isso que esse monitoramento de tendências que a gente tem feito, né, e procura fazer o tempo todo, é importante justamente porque esse roadmap ele é um agente vivo, né? Se tiver que uma tecnologia ser atrasada por qualquer dificuldade, automaticamente tem que ser compensado com algo que esteja mais avançado. Então, realmente é importante o monitoramento do que está acontecendo aí no mundo afora. Tá? Algumas outras iniciativas práticas aí em hidrogênio, por exemplo, embora a gente ainda não tenha uma alavanca grande, por exemplo, para descarbonizar a siderurgia, mudando de alto forno para DRI, a gente não pensa nisso ainda agora, não está nem no mapa. Porém, a gente já tem algumas ações que são bem evidentes, né, no hidrogênio. Então, particularmente, nosso braço de Venture Capital, nós investimos aí em duas startups. Investimos numa startup israelense que chama H2Pro. Particularmente, foi um investimento feito junto com a ArcelorMittal, de novo, entre outros. Essa startup, o grande investidor dela é o fundo verde do Bill Gates, né, o Breakthrough Energy Venture, e nós acompanhamos aí a última rodada.
E um conceito super interessante, é um eletrolisador que faz o hidrogênio e o oxigênio em ciclos distintos e por isso não precisa de membrana, supostamente a ser confirmado teria um custo de investimento bem menor do que as tecnologias concorrentes, né, seja via rota alcalina ou via rota membrana. E, de novo, comprovando que o nosso compromisso é agnóstico com tecnologia, a gente também investiu numa outra startup de hidrogênio, essa agora justamente com membrana. Enquanto a primeira a gente apostou porque ela dispensa o uso da membrana, na segunda a gente apostou porque estão desenvolvendo uma supermembrana. Então, uma membrana que tem um custo bem menor do que as membranas de Nafion, que são as membranas utilizadas atualmente, né, sem problema de reciclagem, porque não tem flúor na composição, super eficiente, enfim. E, além disso, estamos fazendo vários investimentos, alguns já foram anunciados, então não é segredo, em energia renovável. A CSN já é um grande investidor em energia renovável, temos participação em 2 hidrelétricas, mas compramos mais 2 PCHs agora, foi anunciado mês passado, e não posso falar, mas tem bastante, né, coisas aí que a gente tá olhando também. No Value Chain, a gente tem alguns MOUs aí de projetos de descarbonização. Os nossos MOUs a gente é mais tímido na divulgação, uma vez ou outra que a gente faz algo do tipo, porque a ideia é divulgar um pouco mais quando tiver resultados, né? Mas sem dúvida a gente acredita que é uma agenda bem colaborativa, então temos olhado aí também. Em termos de aplicação de hidrogênio, a gente tem 2 projetos que eu gostaria de chamar a atenção. Uma tecnologia que chama UTIS, na verdade são eletrolisadores móveis, que você coloca no site para a produção de hidrogênio verde, né? Basicamente, o que precisa é uma tomada e uma mangueira de água, e a gente faz hidrogênio verde, e esse hidrogênio é injetado em sistemas de combustão, resultados excelentes em cimento, e que agora a gente está fazendo rollout para a siderurgia, e algo parecido aí que a gente espera fazer, né, na mineração também. Estamos eletrificando a frota da mineração, né? Não é uma tendência de Iron Making, mas é algo que a gente está vendo todas as mineradoras falarem. Então, esse ano a gente já começa a testar 2 caminhões aí de médio porte na mineração, faz parte da nossa rota de descarbonização. E do que a gente fala aí, né, fazendo a mudança acontecer, a gente tem participado também de alguns esforços multilaterais. Chamar a atenção aqui do Mission Possible Partnership, tem várias empresas, a Vale está, ArcelorMittal está, enfim. E também da Aliança Brasil-Alemanha de hidrogênio. Então, aqui, pessoal, meio que para dar um resumo para vocês de como a CSN está enxergando aí as tendências que podem transformar aí o nosso setor de siderurgia nos horizontes diversos aí. E para fechar, repetir, né, a indústria siderúrgica continua muito relevante, né, mesmo no cenário aí de baixo CO2, acho que, pelo contrário, ela não só continua relevante, como ela é essencial para que isso aconteça. Mas a rota está sendo completamente redesenhada, seja desde a mineração, o Paulo mostrou isso hoje, né, até produto final. Não tem realmente, a gente não enxerga a tendência que vale a pena a gente, que nem aqueles filmes de poker, né, all-in, botar todas as nossas fichas. Então a gente tem olhado várias tendências aí, a gente acredita que realmente o sucesso vai depender aí da onde, quando, enfim, as condições de contorno, né? E que é uma agenda muito colaborativa. Então aqui acho que tem 4, né, representantes de diferentes elos aí da cadeia, e realmente o futuro do aço se tem que escolher uma cor, é a cor verde, e era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Obrigado. Parabéns, Naldinho, pela apresentação, né? Uma visão da indústria, né, gente? A CSN é uma empresa tão importante aí na na história, na vida da siderurgia brasileira, e também uma siderúrgica diferente, porque ela tem toda a cadeia de produção do aço, né? Começa lá com calcário, minério de ferro, e tem logística, tem... Então, a CSN, eu considero assim, até que uma empresa que tenha bastante recursos na mão, né, para fazer diferença nesse mundo aí do aço verde, né? Então, muito obrigado aí, agradecer também a CSN, para convidar o nosso amigo Wieland
para fazer a sua palestra. Bom dia. Eu vou falar agora sobre a descarbonização da cadeia siderúrgica, quais alternativas existem e, mais importante, qual papel o Brasil poderia ter nessa descarbonização. E para talvez fazer um pequeno spoiler, eu vejo grandes oportunidades positivas para a cadeia siderúrgica brasileira nesta transformação. Rapidamente, por que este tema é tão importante? Já foi falado antes, a indústria siderúrgica global tem uma participação muito relevante na emissão do greenhouse gas, né, CO2 e outros gases do mesmo efeito. Na nossa visão, ela tem 9%, não 7%, mas 9% de todas as emissões. De todas as emissões, 38% é o setor industrial e 9% é a siderurgia. Significa um quarto das todas as emissões industriais do mundo vem do setor siderúrgico. Por isso, uma descarbonização mundial não vai funcionar sem grande participação, grande empenho da indústria siderúrgica. Se nós olharmos os diferentes países do mundo, países que representam 90% do GDP global têm metas explícitas de net zero, de zero emissões líquidas, em diferentes anos, a maioria 2050. Tem alguns países em anos mais para frente, 2060, até 2070, mas a grande maioria dos países tem a meta clara, objetiva de ter emissões líquidas zero no ano 2050. Isso significa, esses são os países onde 90% ou mais da indústria siderúrgica está localizada. Significa, isso não vai ser possível sem realmente uma descarbonização mais radical da siderurgia do que nós vemos até agora. Acho muito, já foi falado em várias formas também na última palestra, como nós deveríamos pensar na descarbonização, porque cada empresa está em frente deste desafio e tem que pensar como chegar em net zero em 20, 30 anos. Né? E o que nós vemos tipicamente a partir do business as usual, tem 3 etapas. Né? Atualmente, ou até alguns anos atrás, cada siderurgia estava otimizada para o mais baixo custo possível, significa comprava o mix de matéria-prima que garantia o menor custo por tonelada de hot metal ou de placa. O primeiro passo, e muitas empresas estão nesta fase, neste momento, é a otimização das operações atuais. Isso significa fazer alguns investimentos para ter melhor eficiência energética, melhor recuperação de calor, aumentar a carga de sucata no LD e testar alguma injeção de biomassa com o PCI. Nossa visão, tipicamente, com isso, 10 a 20% da redução do footprint por tonelada é possível. Isso é o que muitas empresas, por exemplo, na Europa já fizeram, em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, estão fazendo neste momento. Pouco CAPEX e, realisticamente, reduções entre 10 e 20%, dependendo do setup da planta. Teria uma próxima fase, que já seria com CAPEX maior, que, de alguma forma, levaria a configuração atual no limite do que é possível em termos de footprint, aceitando mais CAPEX, em alguns casos também custos maiores. Né? Isso significaria testar injeção de quase todos os finos como biomassa ou hidrogênio verde, como também foi já mencionado, e maximizar a carga sólida, né? Sucata ou ferrogusa sólido até 25, 30% da carga, com investimento, com pré-aquecimento, tudo isso requer. Com isso, chegaria, dependendo da configuração da planta, em 20 a 40% de redução. Mas, além disso, realmente, nossa visão, uma planta integrada com as tecnologias existentes, não vai chegar. Né? Isso seria o momento para realmente ter fundamentalmente uma descontinuidade de ter ou hidrogênio verde como redução direta, ou ter
Carbon Capture and Usage, CCUS, ou ter uma redução em base de biomassa. Nossa visão, já vai ter novas tecnologias, tem variações disso, mas não vai fugir muito desses três caminhos, ou combinações desses caminhos para chegar em Net Zero. E depois vamos falar um pouco das vantagens, desvantagens desses caminhos. Obviamente, o CCUS é a única forma que permite alguma continuidade, as outras não permitem continuidade da configuração atual. Significa, se eu chego em algum momento com 35% redução no nível 2, com uma grande planta integrada, só o CCUS vai permitir realmente chegar nem em Net Zero, mas perto disso, e as outras tecnologias realmente significariam mudar ou até quase substituir a configuração existente. Dependendo lá da velocidade da exigência de Net Zero, a fase 2 não existe. Na Europa, por exemplo, o que nós vamos enxergar agora é quase um pulo direto da fase 1 para a fase 3, porque não tem mais esse tempo da fase 2 e os investimentos também não se pagariam. Na Europa, as grandes plantas integradas estão quase pulando ou querendo pular da fase 1 para a fase 3 agora e aceitando uma descontinuidade lá da configuração. Falando um pouco sobre as alternativas. De novo, as alternativas que nós vemos baseadas em hidrogênio verde, né? Pode ser com redução direta e forno elétrico ou com SAF e BOF para continuar usando a aceria existente e evitar a exigência de ter pelotas de redução direta, que na nossa visão vai ficar um gargalo. Por isso tem essas duas alternativas. Pode ser a Carbon Capture, Storage and Usage, ou em base de uma configuração integrada, ou em base de DRI com gás natural, ou pode ser biomass-based, onde para plantas pequenas, ou até ser plantas dedicadas, ou biomass como biocarbono, como ingrediente para completar outras soluções. Na nossa visão, todas as tecnologias rotas estão muito promissoras, mas tem pouco que de fato opera numa escala de fato industrial grande, né? O mais próximo de ter construção de grandes plantas e hidrogênio verde com redução direta. Todas as tecnologias têm desafios, nenhuma é perfeita. Todas as tecnologias vão requerer muito CAPEX e tem um custo operacional maior. Acho que é muito importante, uma coisa que às vezes é esquecido de mencionar, descarbonização de siderúrgica vai custar muito dinheiro. Na minha visão pessoal, não vai ter aço embaixo de $1.000 por tonelada ao longo prazo. Nós falamos de centenas de dólares de aumento de custo, seja custo operacional, ou seja o CAPEX, o Capital Charge, que isso vai ter. Uma coisa que às vezes é esquecido com toda essa euforia. Na minha visão, aço vai para um padrão de $1.000 ou mais no mercado, o que não é tanto um problema, porque não tem tantos substitutos. Significa, no fim das contas, o mercado vai ter que absorver isso, porque a descarbonização não é livre de custo. O quarto ponto, nenhuma das tecnologias, em nossa visão, é a bala de prata. Nós não vamos enxergar uma situação onde daqui a 30 anos tudo é transformado para hidrogênio verde. Isso não vai existir. Significa, pelo desafio, pelo tamanho da indústria siderúrgica como ela é agora, vai ter um portfólio, podemos também dizer um patchwork de várias soluções para chegar lá. Não vai ser uma solução global que vai conseguir responder a este desafio. Por isso, de novo, nossa visão não é só uma coisa vai funcionar, as outras não, vai ter um portfólio de soluções, até combinação de soluções. Acho que nós já falamos bastante sobre hidrogênio verde, não vou gastar muito tempo com este quadro. Nossa visão é uma coisa que, por exemplo, no Brasil é muito viável ao longo prazo, por causa do baixo custo de energia renovável, um eletrolizador, uma planta de redução direta, e depois tem as duas rotas de o forno elétrico, o SAF,
Nossa visão é que não pode, a proporção não pode ser 100% forno elétrico, porque isso requer, obviamente, pilotas de redução direta que têm restrições. Tipo, qual dessas duas rotas lá do steelmaking vai prevalecer depende muito mais da disponibilidade de minério de qualidade de redução direta. E por isso, nossa visão é uma grande parte vai de fato ser SAF para não sofrer essa barreira, este gargalo. Esta rota de hidrogênio verde com redução direta foi muito adotada na Europa. Isso é o mapa da Europa com todos os anúncios que foram feitos no segundo semestre de 2021. Mais ou menos 10 meses atrás, todos esses anúncios foram feitos na União Europeia para ter 51 milhões de toneladas de redução direta no ano 2030. E o anúncio típico é que as empresas querem começar com gás natural, porque hoje não tem hidrogênio verde e muito menos nesta quantidade disponível. Eles vão começar com gás natural e, na medida da disponibilidade de hidrogênio verde, transformar as operações em hidrogênio verde, e eles vão já construir as instalações Midrex para poder também operar com hidrogênio verde. Vai ter um CAPEX adicional para ter esta opcionalidade. Obviamente, isso tem grandes desafios, muito mais ainda depois da situação energética na Europa, como aumento de custo de gás natural, como a dúvida sobre a disponibilidade de gás natural, até políticas da União Europeia de tentar reduzir quase a força o consumo de gás natural. Mas isso são os planos anunciados e ainda mantidos lá das empresas europeias. Se nós olharmos a viabilidade ao longo prazo desta rota e das outras rotas, né? Nossa forma de olhar é olhar um triângulo com 3 pontas e mais uma outra precondição. Nós olhamos qual é a viabilidade tecnológica e econômica, qual é o custo deste material, qual é a cadeia de suprimento end-to-end. Significa, uma pergunta é, podemos imaginar uma planta ou 3 plantas disso. A outra pergunta é, se muitas plantas transformam, como anunciado na Europa, e o que pode haver em outras regiões, qual cadeia de fornecimento é possível. E terceiro, também importante, qual é a aceitabilidade de reguladores, da comunidade científica e da sociedade em geral. Esta opinião está nesse momento sendo muito formado na Europa, porque na Europa é o laboratório de descarbonização, porque já está mais avançada essa discussão, e na Europa está se formando mais essa discussão, o que de fato é Green Steel, o que pode ser aceitado, e quais rotas têm, qual impacto desejável e indesejável em termos de sustentabilidade de uma forma mais ampla. Se nós olharmos aqui hidrogênio verde, é uma coisa factível, que já foi testado, depende muito do custo de hidrogênio verde, os economics dependem disso. A questão de escalabilidade e supply chain, acho que isso é a grande fragilidade em várias regiões do mundo, porque é possível em qualquer região do mundo produzir hidrogênio verde, mas o custo é muito diferente, com 70% do custo de energia renovável. Tentando fazer isso na União Europeia, ou no Japão, ou Coreia, é muito antieconômico. O custo por quilo de hidrogênio vai ser muito grande. Isso significa que essas regiões, como a Europa, vão depender da importação de hidrogênio verde. E apesar do fato que o hidrogênio verde é um conceito de fazer energia renovável transportável, o custo de transporte é muito alto. Depois vou entrar em mais detalhe. Se você exporta hidrogênio verde do Chile ou do Brasil, da Arábia Saudita para a Europa, o landed cost é 70% do transporte, conversão na amônia e reconversão de hidrogênio. Significa a transportabilidade de hidrogênio verde é relativa. Existe, mas tem um alto custo, e isso, na minha visão, é a grande fragilidade do hidrogênio verde. Funciona bem como energia renovável local, vai funcionar muito bem no Brasil,
mas a transportabilidade na forma de hidrogênio verde, a amônia, para fazer isso em outras regiões, existe, mas economicamente não é muito vantajosa. Ponto 3, a aceitabilidade é muito alta. A Europa escolhe isso como solução, significa não se acha mais acadêmico que falaria negativo sobre isso, o regulador adora, tem subsídios para isso, significa isso é um pouco a solução escolhida, onde os governos entendem que isso é a solução a ser seguida na Europa no momento. Significa não é questionada de forma alguma. CCUS também já falamos bastante, tecnologia de capturar o carbono criado numa planta siderúrgica. Na nossa visão, fazendo isso, isso envolve captura, transporte, viadutos e a estocagem, tipicamente em depósitos vazios de petróleo no mar. Significa um sistema relativamente complexo, tem muito CAPEX na captura, precisa de pipelines dedicados e essas estocagens. O custo por tonelada de CO2 na ordem grandeza $80 a $110. Então, não é um custo baixo. Lembrando que uma tonelada de aço bruto é mais ou menos 2 toneladas de CO2, significa que nós temos um acréscimo de custo mais ou menos de $160 a $200 por tonelada de aço. Isso é acréscimo de custo, parte em OPEX, outra parte em CAPEX, maior parte em CAPEX. Mas uma solução, obviamente, que que permite a continuidade da configuração existente. Tem outros desafios, também com certeza já foram discutidos aqui nas discussões anteriores. CCUS funciona bem quando a concentração de CO2 é alta. Na siderurgia, a concentração não é muito alta, 25%, no melhor caso, significa que vai ter muito esforço para capturar, comprimir e transportar nitrogênio, no fato, porque a concentração de CO2 não é alta, tem uma grande siderúrgica vários pontos, que aumenta o CAPEX e OPEX também, e por isso não é uma solução perfeita e completa. Na nossa visão, é possível capturar mais ou menos 80% do CO2 de forma com economics razoáveis, além de 80% é muito difícil. Significa que temos que reconhecer uma solução parcial, que tem a grande vantagem da continuidade da configuração, mas é parcial, não é net zero, é menos 80%, e tem um CAPEX e OPEX elevado. Olhando sobre a mesma prisma, sobre o triângulo, a viabilidade ainda não é testada, mas é promissora. O aumento de custo, $200 é talvez até razoável comparado com outras alternativas. $200 aumento de custo para chegar perto do net zero nos parece razoável comparado com outras alternativas. Em termos de supply chain, também é mais viável, e viável para situações onde tem estocagem numa distância razoável, até algumas centenas de quilômetros. Significa, pode ter configurações mais no interior, onde isso funciona menos, em plantas que estão no Brasil, casos lá como Tubarão, por exemplo, deveria ser viável, porque é realmente próximo de campos exauridos de petróleo. A grande fragilidade desta alternativa é o ponto 3, a aceitação pelos reguladores e para a comunidade científica. De alguma forma, não é bem vista esta alternativa. Na Europa, 5 anos atrás, se falava muito sobre isso, a grande maioria das empresas abandonou, e seria, no meu ponto de vista, muito difícil ter apoio, ter subsídios para isso. É muito fácil ter apoio e subsídio para hidrogênio verde. É uma alternativa que foi que não é bem vista, que não é vista como uma coisa definitiva, que talvez seja aceita como uma transição mais longa, como uma coisa para 20, 30 anos, mas não como uma solução definitiva. De novo, é importante porque a Europa é opinion leader na definição o que é descarbonização, o que é aceitável, o que é desejável, e o CCUS neste momento não está
vamos dizer, bem vista e tem certas razões, tem uma racionalidade para isso também. Falando de biomassa, talvez um tema menos falado até agora, nossa visão é nós temos que pensar, olhando também no Brasil, que tem muita tradição de usar biomassa na metalurgia, como os pequenos autofornos, nós temos que pensar em 3 estágios de novo. Tem um estágio tradicional no Brasil, os buzeiros, que tem um feedstock nem sempre claro de origem, nem sempre certificável, tem uma pirólise não muito eficiente, que emite metano, né? O processo de carbonização não é net zero, tem mais ou menos por tonelada de gusa equivalente de 1 tonelada de greenhouse gases, mais metano do que CO2, tem um rendimento da biomassa não muito boa, e tem uma qualidade de carvão vegetal também não muito boa. Tem muitos finos, tem muita coisa que chega no madeira, com madeira tem que ser devolvida, significa não é um modelo muito eficiente. E tem autofornos de 50 até 150 mil toneladas. Nossa visão não é uma solução para o futuro, é uma coisa que existe no Brasil, enquanto o preço de pergusa é alto, vai poder exportar e vai existir, mas não é uma solução escalável. Tem um segundo estágio que já existe em partes, obviamente que depende de 100% replantado e certificado no parte de eucalipto. Tem um processo Carboval, que foi desenvolvido pelo Paul Wirth, que é uma sofisticação de forno de carvão vegetal, que tem alto rendimento, processo controlado, aproveita os coprodutos e não emite metano, uma profissionalização da carbonização. E isso combinado com autofornos, vamos dizer, pequenos, médios, como hoje em dia a Valorec tem, a Perão tem, 315 mil toneladas, e com pilotas, produz uma fergusa verde com um custo bastante competitivo. Isso é uma coisa intermediária que já existe no Brasil, e nossa visão é uma boa solução para o Brasil. Para realmente virar uma solução escalável, até além do Brasil, teria que poder usar feedstock mais amplo, não só eucalipto plantado, mas também resíduos de agricultura, como bagaço e outras coisas. Teria que ser também um processo contínuo de pirólise, talvez a escala um pouco maior. E tecnologias como o Tecnored, também desenvolvida pela Vale, que ao longo prazo vai ter um custo melhor, uma qualidade maior e mais escalabilidade do que autofornos tradicionais. Um elo disso seria instalações dedicadas como o Tecnored ou tecnologias parecidas, ou em grande escala usar esta biomassa como substituição do PCI, também além do Brasil. Essas são as 2 avenidas que nós vemos para a biomassa. De novo, a terceiro ainda não existe, mas isso seria o futuro para o Brasil. Olhando aqui na biomassa, como seria a avaliação pelos mesmos critérios aqui? Economicamente depende muito do custo da biomassa. Biomassa tem uma grande variedade de custo, e quando é resíduo, obviamente os custos são muito menores. Biomassa não é fácil para transportar. Para ser transportada, significa que tem que ser processada perto da geração e transformada em um produto transportável, como esses briquetes. A escalabilidade em termos de cadeia de valor depende realmente muito da disponibilidade de biomassa. Em algumas regiões, como o Brasil, é dado, outras regiões não. Mas, obviamente, hoje tem muita biomassa utilizada para outros fins, e na nossa visão, o uso da biomassa como redutor metalúrgico é muito mais nobre, é muito mais valor agregado do que muitos dos usos atuais, como gerar energia e vapor. O terceiro ponto também, biomassa sofre de certas críticas, algumas críticas justificadas, algumas críticas um pouco preconceituosas, porque sempre existe a suspeita que um aumento grande de produção de biomassa vai, de alguma forma, expulsar a agricultura para criar alimentos, né? É um argumento da comunidade científica muito forte,
que deve se ter muito cuidado em soluções de biomassa para não criar monoculturas muito grandes que de alguma forma substituem a agricultura para produzir alimentos ou indiretamente até possam contribuir para a devastação de florestas nativas. Acho que esta suspeita existe, é muito importante que isso seja endereçado e tenha soluções sustentáveis na parte florestal e bastante uso também de resíduos agrícolas onde esse problema não existe. Ja, China. Como eu... Okay. Agora para a pergunta como o Brasil realmente pode virar líder, né? Quais são as avenidas onde o Brasil tem competitividade e pode contribuir para a cadeia siderúrgica além da própria siderurgia no Brasil. E aqui nós vemos duas avenidas, acho uma maior, que é hidrogênio verde para a HBI, e a outra é biocarbono e green piggyback. Essas são as duas avenidas. A primeira é maior em termos de volume, mas a segunda também tem os seus pontos atrativos. Falando sobre hidrogênio verde, fizemos um estudo no Brasil com 18 empresas no ano passado para aumentar o entendimento desta indústria. O que nós vemos aqui é o custo por quilo de hidrogênio verde em diferentes países, né? O que tem lá em cima da linha são comparações mais macro para o país, embaixo, o que é mais relevante, o que são os melhores projetos. E o que se vê lá que o Brasil fica realmente entre os países de mais baixo custo possível. O único país que de fato tem um custo econômico menor entre CAPEX e OPEX é Chile, mas o Brasil fica bem em frente de outros países, como a Austrália também, e a Espanha, por exemplo, que investem muito nessa indústria. Nós vemos um potencial de custo mais ou menos de $1,20 por quilo de hidrogênio verde. Importante, $1,20, 80% disso é custo de capital, né? Porque esta cadeia é muito alta em intensidade de capital, basicamente para a energia renovável, eólica e solar, depois eletrificador, é muito CAPEX e pouco OPEX, e com isso nós vemos lá um custo de $1,20 como potencial para o Brasil. E além do baixo custo, um potencial em termos de volume altíssimo. Outros países, por exemplo na Europa, já chegaram anos atrás no limite, é impossível criar uma nova torre eólica na Alemanha, sempre vai ter restrições para o uso da área, e por isso na Europa tem muito crescimento offshore, no Mar do Norte, que é muito mais caro em termos de capital e também de manutenção e operação. Significa, além do custo menor, o Brasil tem um potencial em termos de gigawatt inexplorado, muito grande, que quase nenhum dos outros países tem. Eu já falei antes que hidrogênio verde, em princípio, foi concebido para ser transportável, mas o custo de transporte é muito alto. Aqui nós temos aqui uma simulação. Se você, por exemplo, produz hidrogênio verde no Brasil, mas a mesma coisa seja Chile, outros países, e quer exportar isso para a União Europeia. A União Europeia quer importar, até organiza leilões para importar, mas qual seria o custo para chegar lá? Quando nós temos um custo de $1,20 por quilo, nós teríamos que transformar isso na amônia no Brasil, com um custo de mais ou menos 88 centavos, porque só amônio é transportável, hidrogênio é tão leve, tem tão baixa densidade que não tem formas econômicas de transportar como hidrogênio elementar. Temos que transformar amônia, colocar num navio específico, que vai ter também um custo de 35 centavos por quilo, e depois, lá na Europa, nós tivemos que retransformar esse hidrogênio, um cracking, né? E com isso, o custo lá na Europa chegaria a $3,40. Significa, o custo quase triplica o processo de amonificação, transporte e depois de cracking de novo.
seria um pouco melhor se nós usarmos esse hidrogênio, por exemplo, na indústria química, como amônia. Nós economizamos lá o último dólar lá de cracking, porque podemos utilizar diretamente como amônia, mas se tem que ser reconvertido em hidrogênio, o custo é muito grande. Significa, com isso, transformações na siderurgia na Europa que dependem de hidrogênio verde importado são muito questionáveis em termos de posição de custos, né? Podemos calcular mais ou menos 65 kg de uso de hidrogênio por quilo por tonelada de DRI. E só isso nós já dá uma desvantagem de $130 por tonelada, né? Só 60 vezes $2 de custo de transporte, uma desvantagem de localização que vai onerar este DRI produzido, por exemplo, na Alemanha. E o problema é isso, assume toda a transferência a custo, se tiver realmente uma falta, né? Esse preço pode chegar mais alto ainda. E no lado direito, nós fizemos uma simulação com os dados existentes hoje, como seria o balanço de oferta e demanda de hidrogênio verde na Alemanha. O que nós vemos, o que tem anunciado de usos, é importante notar, não é só a siderurgia, tem outros usos na indústria química, tem outros usos até para transporte pesado, tem muitas aplicações de hidrogênio. Siderurgia não é único uso. E o que nós vemos é que a demanda vai crescer muito mais do que a produção local. A produção local já vai ter um custo maior do que no Brasil, por exemplo, mas mesmo assim a produção local vai ser menos do que metade da demanda. Significa, estruturalmente, não, isso é um exemplo da Alemanha, mas toda a parte norte, a maior parte da Europa continental, vai depender de importações de hidrogênio verde por décadas. Isso significa que o custo vai ser muito mais paridade de importação do que o menor custo de produção possível. O que isso significa para a competitividade? Eu prometo, isso é o chart mais complexo que eu vou mostrar aqui, depois vai ficar mais intuitivo. Nós comparamos aqui diversas rotas de hidrogênio verde para redução direta, SAF ou IAF, com diferentes soluções de localização. Uma possibilidade é produzir tudo na União Europeia. Outra é produzir hidrogênio verde no Brasil e levar para a União Europeia. Outra é fazer HBI no Brasil e transformar em aço na Europa. E o terceiro seria fazer placas no Brasil e fazer sua laminação. E isso como as duas alternativas que estão razoavelmente próximas. O que se mostra teoricamente o mais competitivo seria fazer até a placa aqui. Na minha visão não é muito viável, porque os investimentos em cirurgia são muito grandes e também a dependência, a complexidade de diferentes grades que já muitas empresas tiveram lá com investimentos 15 anos atrás no Brasil, poderia inviabilizar isso. Uma situação quase tão econômica é fazer HBI no Brasil, com hidrogênio verde local, e fazer os demais fases do processo na Europa, seja como EAF, ou seja como SAF e LD. Em termos de custo, como essa simulação é a mais competitiva, e nós usamos aqui o mais favorável cenário que pode existir para a Europa. É 2,4 e o mais baixo hidrogênio verde que pode ser produzido na Espanha, que não vai ter escala para ser fornecido em toda a Europa, e também não existe na Bélgica, Alemanha, França, e a Espanha. Significa, na verdade, a discrepância dos resultados aqui seria maior ainda na medida que o custo de hidrogênio na Europa não é 2,40, mas talvez 3, 4, 5 dólares por quilo de hidrogênio. Significa, economicamente, o que está sendo anunciado lá na Europa de produzir DRI localmente com hidrogênio verde não é a melhor situação econômica, não é uma configuração que vai dar uma competitividade muito alta comparada com alternativas de fazer isso no Brasil ou em outros países que têm uma energia renovável mais barata.
Em biomassa, quais seriam as alternativas que o Brasil tem? Uma é profissionalizar um pouco o que já está sendo feito hoje, ser fornecedor de ferro-gusa verde, que pode ser utilizado na rota integrada ou no forno elétrico para recuperar a perda do desempenho que vem com HBI. Significa vai ter mercado grande para ferro-gusa verde, e para a gente jogar nesse mercado, o Brasil teria que sofisticar e mais melhorar esta cadeia. Nossa visão não vai ser a cadeia existente de guseiros, tem que ser instalações mais dedicadas e de fato sustentáveis e certificáveis. E a outra alternativa é ser fornecedor de biocarbono, que vai existir em todos os cenários, vai existir como substituto do PCI, vai existir para agregado lá no planta de sintetização, e até no EAF em pequenos volumes vai existir. Este mercado existe também uma transformação mais para hidrogênio verde, para EAF, por exemplo. Falando de biomassa, por que nós vemos essa possibilidade? Existem várias aplicações em biomassa que podem ser na base pirâmide de gerar energia elétrica e vapor, pode ser no meio da pirâmide, tipo fornos de calcinação ou fornos de ferroligas, ou no topo da pirâmide, redutor metalúrgico. Na nossa visão, o redutor metalúrgico sempre vai ter mais valor, vai ser o melhor uso da biomassa, e existe potencial no Brasil e também em outras geografias de rededicar biomassa que hoje está sendo utilizado para, por exemplo, fazer vapor, energia, para este fim que vai gerar muito mais valor. Por isso nós não necessariamente vemos que cada produção adicional de biomassa vai requerer centenas de milhares de hectares de plantações, em alguns casos sim, mas também tem muito potencial de rededicar biomassa que hoje está em usos muito mais econômicos e muito mais interessantes. E o que tem aqui no lado direito do chart, nossa visão do valor em uso por tonelada, que para vapor, energia e mais ou menos 120, 150 dólares por tonelada de biocarbon equivalent, para fornos de alta temperatura 200 a 250, e para redutor metalúrgico 300 a 400 dólares. Significa altamente agregação de valor, se nós conseguimos usar mais biomassa para fins de redutor metalúrgico e gerar energia com renováveis e não com biomassa. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, com certeza vai ter bastante perguntas e contribuições para isso. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer, ao Wieland, primeiro, a McKinsey ter nos aceitado o nosso convite, de estar presente aqui. McKinsey todo mundo conhece, é uma empresa de relevância na consultoria mundial, e apresentar um trabalho tão impactante para nós, como uma motivação e como uma provocação mesmo, de oportunidades que vocês que estão no mundo todo enxergam para a siderurgia brasileira, para os caminhos de trilhar no campo do Green Steel, e também para ajudar o mundo a modificar ou facilitar esse caminho aí do Green Steel. Então, parabéns e muito obrigado por essa rica e importante consideração. Nós temos aí um tempo, então, para debates, vocês podem fazer perguntas. Eu vou começar a pergunta aqui para vocês irem informando. Queria fazer uma pergunta para você, Vila. Você mostrou aqui um slide de que a Europa já tem as suas empresas anunciando projetos na linha de redução direta para a substituição de parte de produção via carvão. Mas 50 milhões de toneladas
até 2030 significam 75 milhões de toneladas de pellets, pelotas. Então, na visão de vocês, quem vai produzir esses pellets para essas unidades de redução direta? Quem? Acho, dá para ouvir. Essa é uma ótima pergunta, porque, como esses anúncios, uma fragilidade é o fornecimento de gás e depois hidrogênio, a segunda é pelotas de redução direta, né? Porque acho que tem dois fatores. O primeiro, sabemos que a qualidade de minério de ferro que permite pelotas de redução direta com menos de 1,5% de sílica está cada vez mais escasso, cada vez menos vai ter isso. Uma grande fonte de pelotas também na Europa era o Mar Negro, né? Tipo Ucrânia, Rússia, onde também podemos esperar muito menos fornecimento, muito mais incerteza. Significa esse fornecimento de 75 milhões de pelotas de redução direta é totalmente incerta. Se houver, eu tenho certeza que o premium para esse produto vai ser altíssimo. Talvez até vai ter, mas vai ter mais um desafio da economicidade dessas plantas. Se tiver, vai ser autoprêmio de redução direta. Tudo bem. Eu sou dessa área, né? Eu venho dessa área. Eu trabalhei na Vale muitos anos. Então, eu participei de toda a implantação do complexo siderúrgico de pelotização da Vale, em Tubarão e em outros países. Então, essa pergunta que eu queria fazer, porque, além da visão de vocês, do carbono, de levar o Brasil a ser um supridor de energia renovável, etc. e tal, tem também uma provocação para as indústrias de mineração brasileiras, né? Lá, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, tem a sua mineração, expansão, etc. Então, a privatização vai se tornar um ponto muito importante na frente. E também é o seguinte, não precisa... Eu até penso o seguinte, estava discutindo isso com o Paulo aqui, não precisa ser pelota para redução direta com alto nível de ferro, por exemplo, porque você vai cair na pelota de alto forno e usa o forno submerso, né, de arco submerso, né, onde você pode completar a redução. O que eu ia falar é justamente isso. Acho que se você olhar aqueles projetos que ele colocou, né, vários deles já assumiram que não vai ter pelota de redução direta e você vai ter que passar por um melter aí, vai ter que usar pelota de alto forno. E sempre vale a lembrança, né? O problema do uso da pelota do alto forno não é no reator de redução direta, né? Seria justamente downstream, né? Paulo fez muito trabalho nisso aí. Vai lá. Esse ponto, essa uma discussão muito interessante. A minha preocupação é que as empresas estão olhando muito numa lógica de ótimo local, o seu ótimo e não o ótimo global. Quando você olha ao longo da cadeia, o gasto que você tem, o esforço que você tem para ganhar meio ponto no feed de pelota é enorme. A quantidade de rejeito que você gera aumenta significativamente. Então você acaba estressando um pedaço da cadeia para conseguir um benefício lá na frente. Então, uma opção de rota de processo que traga maior flexibilidade no feed, qualquer que seja, ela vai ser mais vantajosa. Seja uma maior tolerância por escória no EAF, seja um forno arco submerso, sejam todas as opções de altos fornos que vocês apresentaram aqui. Talvez sobre esse chart, né? Mais ou menos terço é forno submerso, 2/3 é redução direta mesmo. Significa, talvez eles não precisam de 75, mas 50 minutos eles precisam. É isso que me preocupa, exatamente, essa busca por esse... Porque quando você olha em termos de eficiência de capital, o forno elétrico é muito mais barato, é muito mais interessante. Aí você tem que compor como isso se compõe com a disponibilidade de sucata. Bota 2 fornos elétricos, porque, cara, acho que você tem que olhar realmente a cadeia toda e quando a gente faz essas análises, né, Paulo, você fica, tem uma planta existente, vou usar a pelota aqui de alto forno, aí eu tenho o meu forno, vou botar muito mais escória, rendimento vai cair, vou ter que eventualmente fazer 2 escórias,
Mas, meu, você está meio que tratando projetos aqui greenfield, acho que tem que fazer um total cost of ownership, né? Eu particularmente, não sou tão preocupado com Pelotas. Tá certo. Gente, nós temos tempo aí para algumas perguntas, quem quiser colocar da plateia. Enquanto isso, eu vou perguntar aqui, vou fazer uma pergunta aqui, principalmente para o Peter, né, que é da área de projetos, né? A gente está falando aqui o tempo todo, e também temos muita coisa publicada, de siderurgia e hidrogênio, né? Mas lá nos compêndios de química, etc. e tal, tem um ponto que é fundamental, que é a segurança de se tratar com hidrogênio, né? De uma forma tão grande, igual se fala na siderurgia. Porque uma coisa é você tratar com 1 metro cúbico de hidrogênio, outra é milhares e milhões de metros cúbicos de hidrogênio. Então, é um gás de combustão espontânea, é um gás muito perigoso, vamos dizer assim, né? Uma explosão de alguma unidade. E nós já tivemos, né, várias explosões em plantas siderúrgicas de redução direta, né? Onde os gases são menos reativos. Então, você poderia comentar alguma coisa sobre essa segurança no uso de hidrogênio, se vocês têm experiência nisso, se vocês estão preocupados com isso? É óbvio que isso é uma preocupação que tem, mas se pode ver outras indústrias, é mesmo a redução direta hoje, ela produz já, baseado em gás natural, ele já produz um gás que tem mais de 50% de hidrogênio, 55% de hidrogênio. Também o gás de coqueria tem 55% de hidrogênio. Então, já temos algumas experiências com isso. O processo de redução direta, então, tem essa problemática também saindo do forno. Precisamos, se utilizamos isso dentro do alto forno, também adaptar esses sistemas. E, por exemplo, se queremos integrar syngas dentro do alto forno, é óbvio que precisa essas análises sobre tudo para colocar realmente as medidas necessárias para ter uma operação segura. Mas eu não vejo que isso não é possível. Ô Zé, hoje já se faz 100 milhões de toneladas de hidrogênio para outras aplicações, né? E eu acho que realmente, é uma super preocupação, mas eu acho que é um esforço de engenharia resolvível, né? Hoje já tem uma indústria de 100 milhões de toneladas de hidrogênio, que é basicamente fertilizantes e refinarias, né? Para desfurar o cru. Então, acho que a solução de engenharia já tem. E aí, acho até que o ponto que o Paulo botou é bom. A gente não pode olhar focalmente, né? Vamos pegar essa experiência. Já existe conhecimento, né? Mas acho que é uma preocupação que realmente tem que ter. Tá bom. A gente vê também que para transportar via marítima se transforma em amônia, né? E depois faz o craqueamento, como você comentou lá. Bom, parabéns a todos aí. Nesses 2 dias e meio aí que nós vimos, foram bastantes trabalhos e tudo, mas era uma energia de transição que todo mundo apostava, o gás natural, e a gente quase nem ouviu aqui nesses dias. Realmente o gás natural pode ser carta fora do baralho já, o que é CSN, o que seja Vale também. A gente vai pular o gás, vamos já para uma biomassa, para alguma coisa assim? Nessa rota aí de começar a limpar? Gás natural, né? A CSN já é grande usuária de gás natural, né? Em Volta Redonda, por exemplo, a gente usa 1.300.000 normal metro cúbico de gás natural por dia. Então, acho que é questão mesmo econômica e disponibilidade, né? Mas realmente a gente não enxerga, diferentemente da Europa, onde o pessoal está anunciando esses projetos, né, de hidrogênio, todos eles, você olha, todos 99%, você olha a letra pequena e fala, começaremos com gás natural até que hidrogênio esteja disponível, né, desde que o governo chegue, enfim. A gente não está apostando nessa rota, não. A gente agora, se tiver disponibilidade de gás natural por um preço competitivo para, por exemplo, injetar no alto forno, seria uma boa opção. Hoje é problema realmente de custo e até de disponibilidade, né?
Talvez eu tenha perdido, né, um pouco Por favor, declinar aí o nome. Professor José Adilson de Castro, lá da Universidade Federal Fluminense, tá? Com relação aos seus cenários ali que você avaliou, talvez ali na sua apresentação não ficou claro para mim, a questão da possibilidade, que eu particularmente acho bastante interessante, que é de você acoplar a questão da gaseificação, junto com o processo específico ali de redução, e até mesmo no caso dos fornos elétricos, você poder ter a possibilidade de você utilizar, né, um gaseificador, seja ele de biomassa ou de outras possibilidades, e utilizar diretamente no processo, porque existe uma flexibilidade bastante grande do ponto de vista da produção do gás, né, em diferentes tecnologias de gaseificação, e que é bastante adequada para se utilizar, seja em alto forno, seja em redução direta, e mesmo nos fornos lá de EOF ou SAF. Consideraram isso em algum momento? Nós consideramos isso para nós é mais uma questão de transição. Nós não vemos isso facilmente como uma tecnologia realmente basal, lá como as outras lá de grande produção. Nós vemos isso como transição bastante viável, como realmente ter grandes plantas baseadas nisso menos. Se posso também fazer um comentário a respeito, eu acho que biomassa tem um conteúdo muito alto de oxigênio. Em princípio, nós queremos retirar oxigênio na redução do minério. Então, eu acho melhor, se você tem biomassa, de fazer um pirólise, ter um carbono fixo, utilizar isso para redução, e o gás pode suprir algumas outras demandas de energia. Mas eu acredito pessoalmente que é melhor utilizar biomassa dentro de um processo que ainda está baseado em uma energia sólida. Zé, mas só para complementar do ponto de vista industrial, assim, a CSN, a gente tem olhado umas startups interessantes, trabalhando nos biodigestores e tal, e que a gente acredita que eventualmente podem avançar legal e bem rápido, né? Tem um desafio, por isso até que eu pedi para... Não concordo, mas tem umas tecnologias, eu acho que no seminário do ano que vem a gente vai estar discutindo outras tecnologias, e no ano seguinte está avançando muito rápido, né? E particularmente os que a gente olhou até agora, tem soluções interessantes, a maturidade tecnológica está meio aquém, e tem aí um problema que, de novo, é de multiplicador, que quando a gente olha os volumes, que para fazer sentido para a CSN, além de um piloto, cara, precisaria de lixo para caramba, entendeu? Né? Pensando assim em outras fontes de carbono além da biomassa. Olha, nós temos tempo para mais uma pergunta aí. Meu nome é Fábio, eu trabalho na Vale. É mais a opinião que eu queria de vocês como um todo, de tudo que vocês apresentaram aqui, o que vocês mais acreditam lá quando estivermos em 2050, 2060, total descarbonização. As rotas que mais irão preponderar será o uso de hidrogênio, na rota de redução direta, FEA e etc. Ou vocês acreditam também que pode ter biomassa, principalmente aqui no Brasil e outros lugares do mundo? O que vocês acreditam? Um mix das duas? É uma pergunta muito difícil, não vou dar uma resposta muito fácil se eu soubesse. Primeiro vai ter todas as rotas, vai ter uma combinação, vai ter geografias, eu contarei o Brasil junto com isso, onde em 2050 meu bet vai ser a maioria hidrogênio verde. Acho que o Brasil e alguns outros países, Oriente Médio, acho que vai ter uma sinergia bastante competitiva em base de hidrogênio verde, até fornecendo HVI para outras regiões. Eu não vejo isso sustentável ou factível para transformar 1 bilhão de capacidade integradas na China e Índia. Não vai existir. Não vai ter energia renovável para isso. Minha visão é lá vai ter muito mais CCUS, vai ter a solução viável. E acho que em alguns, eu não mostrei esta chart, acho que tem em algumas, você pode até pensar, combinar CCUS com injeção de finos de biomassa, que dá um footprint negativo. Acho que com injeção de biomassa, CCUS fica mais aceitável, porque chega no net zero ou até no net negative, né? Mas para a sua pergunta, eu vejo
biomassa complemento, não vai ser o mainstream. Eu vejo hidrogênio verde e CCUS como os mainstreams no mundo em 2050. Eu acho muito mais CCUS do que hidrogênio verde. Pela indisponibilidade de energia renovável na escala que você precisaria na China e Índia. Tá bom, gente. Então, nós tivemos aí uma manhã muito rica, né? Para a gente que milita nas áreas aí de mineração, aglomeração e ironmaking. Todas essas palestras estarão disponibilizadas pela ABM em forma eletrônica um pouco mais à frente, né? Então, vocês poderão ter acesso completo e interagir com as nossas comissões, quem tiver alguma dúvida, etc., e até com os nossos palestrantes aqui, que deixaram também os seus e-mails aqui para alguma dúvida no futuro. Então, muito obrigado pela presença. O ano que vem, todos voltem aqui.